Senhoras e senhores, muito boa noite na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e este é um programa exclusivo da sua plataforma de streaming netfé.tv, a plataforma com conteúdo cristão para a edificação de toda a família, com novidades agora, hein? Cultos transmitidos em língua espanhola, cultos transmitidos em língua castelhana. Você pode, aonde estiver, assistir os cultos e, não é, praticar mais um idioma. E, além disso, a netfé.tv proporciona a você material da melhor qualidade para toda a família, entrevistas, teologia, programas infantis, musicais, tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Netfé é uma plataforma cristã interdenominacional e que tem alcançado muitas vidas para a glória do Senhor. E eu não posso deixar de dizer aquela frase grega que eu falo em todos os programas: Reeirene tu Kyrio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, e a paz do Senhor a você que abrilhanta esta programação. Inscreva-se na nossa plataforma e eu tenho certeza que você e sua vida, sua família, serão tremendamente edificados. Bom, eu quero compartilhar com vocês algumas questões hoje. Tema do nosso debate, vai aparecer aqui no GC, nossa direção vai colocar o tema do debate, mas a questão é muito interessante. A igreja, ela deve cuidar, o cristão deve cuidar só da sua parte espiritual, mesmo porque a Bíblia Sagrada diz que o exercício corporal para pouco aproveita. Todavia, a Bíblia também mostra no Antigo Testamento que haviam orientações com relação à alimentação, com relação ao asseio, isto é, o cuidado do próprio corpo. Será que o cuidado com o corpo e o cuidado com a alimentação são relevantes para aquele que, segundo a Bíblia, nasceu de novo e vai morar no Evangelho, vai morar no céu, porque ouviu a mensagem do Evangelho? O texto sagrado chama de anthropos pneumatikos, homem espiritual. Homem espiritual pode ou precisa cuidar do físico e da mente. Ora, a Bíblia ensina a pregar o Evangelho em todo o tempo. A Bíblia ensina a pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então, isto referenda ao ativismo. Qual é a importância do descanso? Qual é a importância da saúde mental? Tema de hoje, o cristão e a importância da saúde física e mental. O cristão e a importância da saúde física e mental. Vocês sabiam que a palavra saúde também é a tradução da palavra soteria, a palavra soteria que é traduzida por salvação? Será que Deus está interessado na sua saúde física e na sua saúde mental? Para participar do debate conosco, eu recebo uma amiga já de algum tempo, já participou em outras programações que eu indiquei, a doutora Adriana Floridi, ela que é psicóloga, e aqui ela me criou um problema de trava-línguas por conta da sua formação. Ela é formada pela Universidade Metodista de São Paulo, bacharel em psicologia, curso de extensão cultural psicossomática, membro da Sociedade Brasileira de Coaching, com formação pessoal e profissional. Estou traduzindo livremente aqui. Coach, executivo, negócios, e uma série de outros cursos aqui. Aliás, tem curso até com nome em japonês, não é brincadeira, não. Doutora Adriana Floridi, muito boa noite, seja bem-vinda. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda. Também para participar conosco, e me traz uma alegria imensurável, estou recebendo aqui Felipe Cruvinel, que é nutricionista, ele tem graduação em nutrição pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduado em nutrição esportiva
pelo Centro Universitário São Camilo, graduando em Educação Física pela Universidade Paulista, iniciação científica no Laboratório de Força e Exercício da Universidade de São Paulo. E vocês observem que minha alegria é dupla, porque esse jovem tem o mesmo sobrenome que eu, porque ele é meu sobrinho, não é? Filho do meu primo Cláudio Cruvinel e da minha prima Isanete. Felipe, seja bem-vindo e Deus te abençoe. Muito prazer, é um prazer enorme estar aqui. Muito feliz de estar conversando com o senhor essa noite. Adoro falar sobre esse tema e, principalmente, eu estou muito feliz de estar aqui com uma psicóloga, porque é uma coisa que, principalmente quando a gente fala de religião, de igrejas, existem certos preconceitos sobre cuidado ao corpo e o cuidado da mente. E eu acho que é muito importante a gente explicar a relevância disso, o quanto isso vai interferir na sua longevidade, qualidade de vida e outros aspectos que eu tenho certeza que nós vamos abordar aqui. Maravilha! Ambos são cristãos, não é? A doutora Adriana Floride é cristã e o Felipe também cristão. Na verdade, o Felipe praticamente cresceu na igreja, não é? Viu todas as benesses e vicissitudes que são encontradas no seio da cristandade, não no colo de Jesus, mas no seio da cristandade. Vamos começar aqui com o Felipe, então. Felipe, vamos lá. Você viu que o texto bíblico fala, no Antigo Testamento, com relação aos judeus, há regras de alimentação. Será que isso seria importante para os dias de hoje, para o cristão, uma vez que ele aceitou Jesus, Jesus salvou, perdoou seus pecados, e aí? Porque eu vejo alguns irmãos nossos que eram atletas antes de converter e ficaram sedentários, etc, etc. Então, existem alguns versículos na Bíblia que falam sobre o cuidado do corpo, a questão do templo de Cristo, principalmente em Coríntios, acredito que tem 3 versículos que falam sobre esse tema em si, e é uma matemática simples. Acredito que o cristão, ele tem a missão em sua vida de trazer mais almas para Cristo, para Deus, ajudar a salvar pessoas. Se você encurta o seu tempo na Terra, se você diminui o tempo que o templo de Cristo, você estará aqui na Terra para cuidar de outras pessoas também, automaticamente você está diminuindo o trabalho que você está fazendo para Deus aqui na Terra. É um entendimento que eu tenho. Então, alimentação, cuidado com atividades físicas e cuidado com a mente, que é importantíssimo, são pilares para a longevidade, qualidade de vida e para estender o seu tempo aqui na Terra. É importante. E quanto mais tempo você tem na Terra, mais tempo você tem para atingir outras pessoas com a palavra de Deus e outros aspectos. E aí, doutora Adriana? E essa questão da alimentação, eu sei que não é bem o seu viés, mas aí, o que você acha disso que o Felipe falou? Você se alimenta bem? Às vezes a gente sai um pouco do certo, né? Acho que todo mundo faz isso de vez em quando. Mas não foge muito, não, porque eu penso assim, nós somos um espírito que estamos habitando um corpo, temporariamente. E se nós não cuidarmos do nosso físico, então nós não estamos cuidando da nossa casinha, né? Estamos sendo muito irresponsáveis. Também, lembrando que o cérebro, que é a minha área, é um órgão físico, faz parte do nosso corpo. E ele precisa ser muito bem tratado para nós termos uma saúde física e mental boa, muito boa. E a alimentação faz parte disso. Se você não tiver uma alimentação com tudo que o seu cérebro precisa, você não consegue ser feliz, você não consegue ter saúde mental, você não consegue muitas vezes nem ter pensamentos novos. É impressionante o que uma boa alimentação pode fazer de diferença na nossa vida. Interessante que a palavra de Deus, quando você fala de salvação, Felipe e doutora Adriana,
Salvação vem do grego soteria. Soteria significa não somente salvação, mas saúde também. Óbvio que ela se aplica do ponto de vista espiritual, porque existem muitas pessoas que dizem que servem a Deus, mas têm uma vida necrosada. E às vezes a enfermidade não está especificamente no físico, mas está na mente. E a mente adoece o físico. Há um dito que diz assim: cabeça vazia é oficina do diabo. Mas, doutora Adriana, e a cabeça cheia? Aquela pessoa que tem a cabeça cheia demais, isso não pode enfermá-la? Olha, depende do que tá cheia, né? Se tiver cheia de coisas boas, de muitos estudos, se você tiver transbordando de novos conhecimentos, de trabalho, então o que eu recomendo é que você durma bastante. Porque durante o sono, o teu cérebro vai estar trabalhando tudo aquilo que você viu e aprendeu e trabalhou durante o dia. Se você der o tempo necessário para ele, para reorganizar tudo dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro, então estar colocando muito conteúdo para dentro aí não vai ter problema. Agora, se você não conseguir dormir o tempo necessário, uma grande parcela, dependendo do tempo que você dormiu, vai simplesmente ser jogado fora. E aí dá os lapsos de memória. Lapsos de memória. Nós estamos falando do que mesmo? Voltamos aqui ao assunto. Não pude deixar de fazer esse xiste aqui com vocês, mas qual é o tema mesmo, diretor? Tá certo. Saúde física e mental. Felipe, dentro disso que a doutora está falando, e ainda colocando também a pergunta para você, cabeça vazia, oficina do diabo. Não pense em coisa nenhuma, mas a cabeça cheia, do seu entendimento como nutricionista, e também como um profissional da saúde esportiva. Veja, a pessoa só prega, só estuda, e não há um exercício. Os outros membros, eles não são levados a se exercitar. Eu conheci pessoas que eram atletas, gente. A pessoa era atleta, aí ela se converte, anos depois, está muito acima do peso, e nada, que não há nenhum preconceito, porque hoje nós temos que ter dedos para falar das coisas, né? Nós estamos vivendo o tal do politicamente correto. Então a pessoa está extremamente obesa, de repente cai morto e diz que Jesus recolheu. O que você pensa disso aí, Felipe? Jesus pode ter recolhido, mas nós temos a função de não encurtarmos esse tempo de recolhimento, entre aspas. Mas, então, falando sobre as questões de cuidado ao corpo, cuidado à mente, um pouquinho sobre o que a doutora falou anteriormente, o meu entendimento sobre o cérebro é que o cérebro ele constitui o que nós somos. Um dos principais motivos para não existir transplante cerebral é porque nós não sabemos quais seriam os efeitos a longo prazo da mente, de tudo que acontece no corpo humano. Porque o cérebro é onde nós adquirimos todas as informações e retemos todo o conhecimento que nós temos. Como ela falou, o sono ele é muito importante para tudo que nós fazemos no nosso dia. Mas, além do sono, além do cuidado da mente, existe também o cuidado com o corpo, com as periferias corporais, com os outros órgãos. Por quê? Uma analogia que eu gosto muito de fazer é que nós somos um carro. O cérebro ele é o motor, ele move, ele controla tudo que tem ali. E a roda são os braços, as pernas, e o restante ali, o ralho, intestino, o restante é o que ajuda com que o motor consiga se movimentar, fazer as suas ações. Ô, Felipe, uma parte só, Felipe. Eu sou um carro clássico, meu filho. Você é um carro moderno, com todas essas coisas modernas. Eu sou um clássico. O clássico é bom também. O clássico é bom, já passou por muita coisa. É feito de ferro, aguenta muita pancada. Mas é muito importante. Eu estou mais para um Shelby Cobra, mas vamos lá, vai lá. E é importante que nós possamos cuidar de todos os aspectos. Uma pessoa que apenas limpa o seu carro, troca as suas rodas, mas não cuida do motor, não troca o óleo, em algum momento ela vai ter um problema com aquele carro não vai andar mais. Ao mesmo tempo, com uma pessoa
como vocês disseram, uma pessoa que ou só estuda e não só estuda, gasta seu tempo muito com trabalho e não cuida do seu corpo também, ao mesmo tempo aquele carro em algum momento não vai ter uma função correta. Isso acontece com o nosso corpo. Quando a gente, por exemplo, fala sobre obesidade ou baixo peso, são dois aspectos que hoje em dia acontece muito mais obesidade, né, por conta da mudança da densidade. E da globalização, da facilidade que nós temos dos alimentos com uma densidade calórica muito alta. Porém, quando falamos da obesidade, do baixo peso, esses dois problemas que nós temos trazem muitos malefícios a longo prazo. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um cristão que cuida muito da sua parte espiritual, mas ele está em um processo de obesidade, um processo que traz ciclos cardíacos, ele não entende que ali não é um aspecto estético primordialmente. Quando nós falamos de obesidade, de um peso muito super elevado, e nós temos uma camada de tecido de gordura, que é a camada de tecido adiposo, muito espessa, no meio daquele tecido adiposo, por exemplo, acontece um processo de necrose do tecido adiposo. Ele vai morrendo, e ele tem que ser retirado dali. E quando isso acontece, existe um processo de inflamação contínua, uma inflamação crônica generalizada. E essa inflamação crônica generalizada, ela, a longo prazo, ela vai principalmente gerar radicais livres. Os radicais livres, eles são moléculas de átomos que elas são livres, que elas se desprendem, e elas tentam se ligar em algum local no nosso corpo. E com tudo isso que eu estou tentando explicar, essa molécula, quando ela está livre, ela se liga em qualquer lugar. Está bastante acadêmico isso aí, está bastante acadêmico. Vamos trocar em miúdos para o povo entender, vamos lá. Mas, vamos lá. Quando essa moléculazinha, ela é a molécula que danifica todas as nossas células. É a molécula que gera a ruguinha, é a molécula que vai dar o pezinho de galinha, e também é a molécula que vai causar um malefício no tecido muscular do seu coração, no tecido muscular do seu fígado, no tecido muscular do seu rim. Esse cuidado com o corpo também, quando a gente, por exemplo, vai para o baixo peso, a gente vai para baixa de massa muscular. Uma pessoa, por exemplo, que tem baixa de massa muscular, ela tem um processo imune do corpo dela prejudicado. Provavelmente, ao longo do tempo, ela vai perder funções com mais velocidade. Quando ela tiver 60, 70 anos, ela já vai ter problemas, por exemplo, para caminhar, problemas para se locomover. Então, esse cuidado com o corpo não é um cuidado estético, é um cuidado pensando em qualidade e longevidade. Quanto tempo você quer passar nessa terra? Você quer passar 40, 50 anos? Que isso é pouquíssimo quando a gente pensa na qualidade de vida e na longevidade que nós temos hoje, que a população de classe média, média alta, tende a viver mais de 80 anos. Nós temos uma média ali de 75 anos por conta também de classes mais baixas, que tem uma média de vida um pouco mais baixa, mas quando vamos para classe média alta, nós passamos dos 80 anos de vida ali na média. Então, se você pensar que uma pessoa faleceu com 50 anos de ataque cardíaco, com 60 anos, faleceu com uma diabetes, ou perdeu funções de locomoção com 65, 70 anos, gerou algum problema talvez de Alzheimer, neurodegenerativo, um Parkinson, alguma coisa que também prejudique a qualidade neural, com 65 anos, 70 anos, pensa que são 15, 20 anos que a pessoa está perdendo de vida. E quando nós pensamos na missão que nós temos na Terra, 20 anos, o quanto que nós podemos fazer com 20 anos a mais de vida? O quanto nós podemos fazer o trabalho de Cristo com 20 anos a mais de vida? Então, isso é uma diferença que as pessoas elas pensam, é muito pouco, são detalhes. Mas quando você pensa na longevidade da sua vida, o tempo que você está perdendo com atitudes que você poderia mudar, com hábitos simples, não é uma mudança gigantesca, são hábitos simples. Mas peraí, daqui a pouco você vai falar sobre esses hábitos. Deixa eu ouvir a doutora, porque você falou um negócio aqui que eu acho que tem tudo... Como é que é o negócio? Como é que é? Que eu falo bastante. Pode me cortar que eu falo bastante. Para a gente não perder a linha do que eu anotei aqui que você falou. Você falou, veja bem, doutora, Felipe falou que, na verdade, a preocupação deve ser com a saúde, não especificamente com a estética. Mas, doutora, a senhora que cuida da mente,
A estética também não é importante para a autoestima. Quantas pessoas, em nome da religião, negligenciam a saúde física e, às vezes, até a própria aparência. E, embora ela se declare glória a Deus, aleluia, mas ela tem uma baixa estima, tem problemas sérios. A senhora pode comentar um pouco sobre isso? Sim. Aí são duas questões, né? A estética, puramente, então a gente pode estar falando de uma pessoa que está num peso saudável, mas que está procurando cada vez mais e mais, e também estamos falando da saúde física, né? Aonde já está ultrapassando os limites que a medicina diz que são os adequados, né? Com relação a estar tanto acima do peso quanto abaixo. A questão da estética, ela pode influenciar muito no emocional, porque existem pessoas que só conseguem se satisfazer com o corpo de uma maneira ou de outra, enquanto outras pessoas estão ok, dependendo principalmente do seu grau de autoestima, do que considera a importância do físico, das curvinhas e músculos e tudo. Então, isso daí pode influenciar bastante nas questões emocionais. Agora, quando a gente fala de saúde, que é muito acima, muito abaixo do peso adequado, aí isso influencia não só em questões emocionais, por simplesmente, não é simplesmente, mas por autoestima e outras questões do tipo, mas levam a doenças, levam a incapacidades cerebrais que são realmente muito sérias. Então, tais como, por exemplo? Tais como, por exemplo, alguns exemplos. A incapacidade... Estou aqui. Vai. A incapacidade, por exemplo, de estar tendo uma boa reprodução cerebral, uma boa reprodução neural no cérebro. E o neurônio é o que nós temos de mais importante no cérebro. Praticamente todas as funções são atuadas através de neurônios, né, dentro do cérebro. Então, se você não tem uma boa saúde física, o teu cérebro não funciona direito. E tanto a obesidade quanto o peso muito abaixo, isso são problemas físicos sérios que impedem o cérebro de estar atuando corretamente. Por exemplo, a serotonina, que é um hormônio mega importante para a multiplicação celular, para a renovação celular, enfim, para uma série de coisas, a serotonina ela não é produzida no nosso cérebro, não totalmente. 90% da serotonina é produzida no intestino, que é retirado a principal substância da fabricação da serotonina, que é o triptofano. Ele é retirado de alguns alimentos, porque o nosso organismo não consegue produzir, e se você não tem esses alimentos de uma quantidade adequada, da forma como precisa, o teu cérebro simplesmente não tem um bom funcionamento. E aí o Felipe pode até ajudar nesse momento, quais são os alimentos que podem trazer a produção de serotonina para a gente, os alimentos que contêm triptofano. Eu achei até muito esquisito, porque o Felipe me falou hoje um negócio, qual é a relação do intestino com o cérebro? Eu achei até graça, que eu falei, Felipe, não me fala isso, que você me fala isso no ar, pode me dar um acesso de riso, né? Eu posso ter um acesso de riso no ar. A gente não ouve falar que o intestino é o segundo cérebro da gente, você já ouviu isso? Sim, e é o segundo órgão com mais neurônios, o segundo órgão. Ele tem transmissões neurais, então, assim, é um órgão que tem uma relação direta com o cérebro. Além da produção hormonal, como a doutora falou. Isso. O intestino, ele é conhecido como o nosso segundo cérebro. Eu vou deixar aqui para os nossos
teleinternautas, essa afirmação da doutora e do nutricionista, da psicóloga e do nutricionista, para a gente refletir com que parte do corpo tem gente pensando. Mas pode falar, Felipe, vai lá. Essa foi boa. Então, quando nós pensamos na qualidade intestinal, existem alguns estudos bem interessantes com pessoas com depressão ou com algum transtorno mais profundo, a interferência que isso causa na qualidade da microbiota intestinal, que são as bactérias boas que nós temos no intestino. E geralmente pessoas que estão com problemas neurais, problemas de conexões neurais, ou algum transtorno em si, elas prejudicam a qualidade dessas microbiotas, dessas bactérias intestinais. E a principal maneira de conseguirmos avaliar a saúde intestinal é por meio da microbiota, por meio das bactérias. Então, só nisso nós conseguimos ver a relação direta que existe entre o cérebro e o intestino, além da produção hormonal. Essas bactérias que eu falei são exatamente as pessoinhas que produzem os hormônios no nosso intestino. Então, elas são muito importantes para que o nosso cérebro ele trabalhe corretamente. Hormônios de prazer, hormônios de estímulo, hormônios de atividade são produzidos a partir dessa microbiota. Além de algumas vitaminas. Por exemplo, vitaminas do complexo B. Vitaminas B12 e B6, elas são produzidas em parte dentro do nosso intestino, a partir dessas bactérias. Por exemplo, vegetarianos que não fazem suplementação de B12 e eles têm vitaminas adequadas, muito por conta de uma recapitalização do organismo e também por conta dessas bactérias. E o que isso interfere? São vitaminas também muito... Felipe, só um minutinho, deixa eu dizer uma coisa. Pessoal que está assistindo, ele está falando muito rápido, depois você pode rever, fica no nosso... Vou falar mais devagar. Mas a minha direção, Felipe, está pedindo para você explicar assim, um pouquinho mais diluidamente, porque muitas vezes nós temos hoje uma audiência tanto aqui no Brasil quanto fora, e às vezes o pessoal está ouvindo você falando em português, mas eles falam em espanhol. Então, tenta... Entendi. E a doutora pode apartear o jovem nutricionista também. Pode ficar à vontade, vamos lá. De uma maneira um pouquinho mais resumida. O nosso intestino, ele produz muitas coisas, muitas substâncias, muitas vitaminas, muitos hormônios, que eles são importantes para a nossa função cerebral. Então, quando nós cuidamos do que nós nos alimentamos, do alimento que estamos ingerindo, automaticamente nós temos um efeito em como nossa mente trabalha. Por exemplo, o triptofano. O triptofano ele é um nutriente que nós achamos em muitos alimentos avermelhados e alaranjados. Nós podemos ir, por exemplo, para o tomate, ameixas, a acerola. Então, são alimentos que nós podemos achar um pouquinho de triptofano neles, principalmente o tomate, que é um alimento muito fácil de acharmos no nosso dia a dia. Tá bom. Tomate faz bem para quê? Ameixa faz bem para quê? Para que eu preciso disso? Porque o tal do... várias funções para cada alimento. Não existe você falar assim, um alimento ele só serve para isso. Tá? Por exemplo, o tomate. Nós temos o triptofano, que ele é um precursor hormonal, principalmente da serotonina. Nós temos também ali flavonoides, nós temos principalmente antioxidantes e anti-inflamatórios importantíssimos para controlarmos o quanto o nosso corpo inflama. E aí, como eu falei antes, se o nosso corpo ele tem um controle de inflamação, ele consegue controlar bem o processo de degradação da célula, o quanto a célula vai sendo prejudicada. Então, esse conjunto alimentar, quando você come um tomatinho, uma ameixa, você coloca uma acerola, outros alimentos no seu hábito ali, você consegue ter um controle tanto dessa produção desses hormônios, como, por exemplo, a da inflamação, que também nós temos, principalmente na ameixa. Então, pergunta aqui, ó. A notícia é que a gente encontra triptofano no chocolate amargo também. Também, bastante. Por isso que ele é um alimento muito prazeroso. Triptofano, gente, não é língua estranha,
não é nenhum movimento pentecostal, é o triptofano. Triptofano você encontra na ameixa, encontra no tomate, encontra no chocolate amargo, e isso vai fazer bem para os seus neurônios, desde que não, e se ingerir demais pode criar um diabetes, dependendo, né? Não é? Agora, uma pergunta para vocês dois aqui, não pode, não, não é assim. Não? Não, Então é tudo posso um comer à controle, é vontade? tudo um equilíbrio. Eu posso comer à vontade? Tudo um equilíbrio. Pode comer à vontade, Tudo um mas equilíbrio. lembra que é chocolate amargo, tá? Amargo? O à vontade Tá é certo. relativo. Se a pessoa comer um quilo por dia, aí o à vontade extrapolou um pouco. Ó, Tudo, uma pergunta é para tudo vocês um aqui. equilíbrio, né? Vocês estão falando exatamente aqui, agora, pelo que eu entendi, respondendo uma pergunta, né? Qual era a relação que temos de alimento e atividade física com saúde psicológica e neural? Vocês Olha, acham que a atividade física, ela é tão importante para a saúde mental que se você pegar jovens e adultos, daqui a pouco eu falo da fase de idoso, a atividade física aeróbica, ela sendo praticada frequentemente com pelo menos mesmo 3 vezes na semana, uma boa quantidade de tempo, mínimo de 30 minutos, se possível mais do que isso, você consegue estabilizar um quadro de depressão somente com atividade física sem o medicamento, para ver como a atividade física aeróbica é importante para a saúde mental. Quando eu falei em deixar a fase de idosos mais para frente, é porque na fase da pessoa que já está na fase, o medicamento sozinho, ele não faz efeito. Então, a pessoa que tem depressão e toma um medicamento, quando chega na terceira fase da vida, né, a melhor fase, é necessário praticar um exercício aeróbico, porque vai ser a junção dos dois que vai causar o efeito necessário no cérebro. Então, a alimentação e os exercícios físicos são essenciais para uma saúde mental. Sim. Bom, Além também. se você precisar de um exercício aeróbico, pode me procurar, porque eu ensino. Agora, vamos lá, Felipe, você ia comentar? Pode comentar. Então, em questão da terceira idade, é muito importante também as pessoas entenderem que a prevenção ela é muito importante na nossa vida. Nós temos, principalmente no Brasil, uma cultura de tratar e não prevenir. A atividade física, ao longo da vida, ela é muito importante porque ela é neuroprotetora. Então, ela protege o seu cérebro de ter algum prejuízo lá na frente. Então, é melhor você prevenir do que você chegar lá na frente e lá naquele momento você ter que tratar algum probleminha que aconteceu. Talvez um Alzheimer, um Parkinson, ou simplesmente são capacidades que elas diminuem. Então, assim, a prevenção ela é muito importante. Não vamos deixar para depois o que podemos começar a fazer hoje. Perfeito. Eu fiquei pensando aqui qualquer atividade física, não é? Desde que com um instrutor competente, porque tem gente que vai treinar boxe aí sem ter um instrutor competente e ele pode criar um problema de saúde muito sério, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui fora da curva para vocês dois. Fora da curva. Na verdade, eu tenho duas. Uma para os dois e uma especificamente para o Felipe. Vou começar quando... Bom, para os dois, vamos lá. Vocês acreditam que a prática religiosa pode enfermar alguém física e mentalmente? Doutora Adriana. Enfermar? Deixar doente. Deixar doente fisicamente ou mentalmente, você está dizendo? Exatamente. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas hoje quero ouvir vocês. Opinião de pastor, que já aconselhei muita gente, não é? Que já vi uma série de idiosincrasias diferentes do ponto de vista religioso.
A pessoa ter uma fé, ela acreditar em algo superior, em um Deus, fazer as orações, ter os momentos de meditação, isso já é comprovado que traz saúde para o cérebro, que deixa a pessoa num nível de paz, de tranquilidade, que traz muitos benefícios. Agora, é claro que nós temos hoje inúmeras religiões, e dentro das religiões nós temos segmentações, e infelizmente existe o que a gente chama de efeito manada, e os líderes comandam e influenciam de uma forma que não é muito saudável, né? Doutora, mas eu estou falando especificamente das vertentes do cristianismo. Por exemplo, cartaz coletiva, não é? Por exemplo, uma castração mental, subjugar a pessoa mentalmente. Eu me lembro que lá na cidade de Taboão da Serra, eu conheci um grupo cristão evangélico, inclusive, que as pessoas perguntavam para o pastor quantos ovos tinha que colocar num bolo. O pastor que tinha que determinar. Então, esse tipo de qual seria a palavra? De subserviência, Dependência. Não é? De submissão. Até onde isso? Porque não tem a ver com a Bíblia. E as pessoas dizem que tem a ver. Isso não pode deixar a pessoa, de fato, enferma mentalmente até. Sim, traz muitos prejuízos, sim. É claro que é difícil de dizer um prejuízo coletivo, porque vai envolver o passado individual de cada pessoa. Então, você pega, por exemplo, uma mulher que ela, segundo toda a vida dela, ela teve uma vida que aprendeu que submissão é a forma como ela deve viver, e não estou dizendo nem por termos bíblicos, eu estou dizendo por criação mesmo. Então, ela teve que ser altamente submissa a pai, a mãe, a professor, e ela sempre foi castrada nas suas atitudes e nos seus pensamentos. Então, essa mulher, mulher ou homem, tá? Essa pessoa, ela vai aceitar de uma maneira mais fácil um comando de um superior religioso, dando ordens de todas as maneiras, e ela vai acreditar piamente que tem que fazer aquilo daquele jeito, senão pode ter as consequências que lhe foram ensinadas, perder a salvação ou outras questões aí. E isso, o que mostra é que a pessoa ela já tem um problema anterior, onde ela só consegue viver dessa maneira. Então, ela teria que fazer um tratamento para conseguir comandar a vida dela sem aceitar todas as regras impostas, a aprender a pensar, aprender a tomar decisões, aprender a se conhecer. Então, é um trabalho assim individual, vendo o porquê de cada pessoa estar aceitando isso, porque quando nós olhamos para esse quadro de fora, eu, você, o Felipe e outras pessoas que estão nos assistindo, pensa, mas por que a pessoa aceitou, por que a pessoa se submete a todas essas imposições? Então tem um porquê da pessoa estar ali, tem uma fragilidade emocional por trás de tudo isso que deve ser tratada, que deve ser cuidada. E esses líderes, eles se aproveitam dessas pessoas mais frágeis. Sim, aí usam aquela questão, não, mas se você procurar um psicólogo, você não tem fé. Isso não tem fundamento bíblico. Então, essa é uma questão. Essa é uma questão, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas, elas entram numa igreja, entram numa religião e, de repente, elas simplesmente aceitam tudo que é dito ali. A própria Bíblia fala, né, que a falta de conhecimento que é o que mata. Então, pegar a Bíblia, é estudar, é ter o seu momento ali de estudo para saber se o que a pessoa está falando é correto ou não.
Eu vou declarar, eu E o sou pastor, questionar sou é importante. pentecostal, já te passo a palavra, Felipe. Eu sou pastor, sou pentecostal, tenho 36 anos de ministério, 36 anos, é uma vida. O Felipe acho que não tem essa idade. Não tem mesmo, Não, só um realmente não tempinho. tem. Não tem. Eu tenho 36 anos de cristianismo, me converti muito novo. E já passei por diversas fases, a fase da negação, a fase da subserviência irracional. E vou dizer para os senhores, se um pastor me perguntar se ele deve procurar um psicólogo, eu digo, procure um profissional competente, porque existem questões, porque Deus faz uma obra, Deus liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele opera milagre. Eu creio no Deus que opera milagre, já vi paralítico levantar-se andando, idético ser curado, mas existem dramas na alma. O próprio Jesus, em determinado momento, diz a Bíblia que ele ficou angustiado, a sua alma estava angustiada até a morte. Angústia, num momento de aflição, de dor. Elias teve um quadro depressivo, está lá escrito. Então, muitas vezes as pessoas deixam de procurar um médico, eles procuram com facilidade um dentista, quando ele cai um dente, procuram com facilidade um oftalmologista, quando precisam de um exame de vista, procuram um clínico geral, mas acham que o psicólogo é do diabo. E não existe fundamento para dizer isso, gente. Não tem. Não tem. É por Esse é isso um que eu pensamento errado. comecei falando que o cérebro é um órgão do nosso corpo e as pessoas se esquecem disso. Então, assim como Exatamente. tem o oftalmo e etc., o psicólogo é a pessoa que trabalha o cérebro, as Nós vamos falar emoções. aqui sobre pastores depressivos. A carga que um pastor atuante de verdade, não estou falando desses artistas que entram pela porta dos fundos e saem pela porta dos fundos. Estou falando de um pastor de verdade. A carga que um pastor tem quando ele absorve, ou ele não sabe, ele ouve, aconselha, mas na maioria das vezes ele absorve mesmo. E isso acaba enfermando. E muitas vezes eu vi, principalmente nesse grupo que eu te falei lá em Taboão da Serra, que você tinha que ter uma postura inumana. E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Felipe, sua opinião. E aí eu tenho uma. A senhora quer terminar seu raciocínio, doutora? Então, os pastores, eles realmente recebem uma carga que não deveriam, que está acima, não da sua capacidade espiritual, mas da sua capacidade de lidar com os problemas do ser humano, da compreensão do outro. Doutora, nós vamos fazer um debate sobre isso. Nós vamos fazer um debate sobre isso. Porque quantos problemas emocionais uma pessoa, ao invés de procurar um profissional da área, procura o pastor. Então, eu penso que, lógico, o pastor ele deve ser procurado para 1000 casos, principalmente questões espirituais e também em questões emocionais, para pedir ajuda. Pastor, ora por mim, por favor. Agora, não, pastor, resolve o meu problema. É diferente. Existem questões, inclusive, que eu falo como pastor, eu fui ensinado, as Felipe fala agora, eu fui ensinado assim, mas graças a Deus Jesus me libertou, que é aquela questão que você é ensinado que você tem que levar as pessoas nas costas. E se alguém cair das suas costas, o sentimento de culpa lhe assola. Então, talvez alguns pastores estejam nos assistindo agora e querem dizer, irmão, ensine a palavra. Agora cada um tem sua responsabilidade diante de Deus. Sim, Felipe, pode falar. Primeiramente, falando que esse é um tipo de pensamento que hoje em dia ele mata bastante. Esse preconceito do cuidado da mente, como a doutora falou, é um órgão e talvez é difícil a gente colocar em uma escala, mas talvez o principal órgão, que é o que define o que nós somos, o cérebro. E esse preconceito de não poder cuidar do cérebro, de não poder ter uma terapia, eu, por exemplo, faço terapia constantemente e me ajuda muito, porque a carga que eu que não cuido diretamente dos problemas das pessoas, mas a carga que eu já recebo dos meus pacientes já é uma carga grande. Imagina uma carga que um pastor recebe diariamente.
ele cuidar da mente dele, eu acho que não é só pensando nele, mas em como ele vai lidar com o problema do próximo. Porque constantemente a carga vai aumentar e em algum momento ele vai quebrar. Em algum momento aquilo não vai ser mais saudável para ele. E uma coisa que eu posso até estar enganado, mas por conselho eu acredito que o psicólogo, ele também deve passar em um psicólogo. Algo Sim. assim, não é? Eu posso. Então eu acredito que se um psicólogo ele cuida dos problemas das pessoas, da mente da pessoa, ele precisa passar em um psicólogo, um pastor seria, para mim, o mesmo caminho. Está cuidando diariamente de um problema. O problema, Felipe, é que hoje nós vivemos uma época esquisita. Tivemos uma época de isolamento, muito antes de você nascer, cada um tinha que demonstrar ser muito crente. E hoje nós vivemos uma época estranha, porque se você abrir as suas fragilidades para as pessoas terão uma ferramenta contra você. Então, você deve abrir as suas fragilidades primeiro para uma pessoa competente. Se for Por exemplo, houve uma época que nós, pastores, tínhamos o tutor, nós chamávamos de tutor. Era aquela pessoa que você ia compartilhar a sua vida, as suas mazelas, para que ele orasse por você, que consequentemente também tinha o seu tutor. As pessoas que compartilham. Agora, abrir a vida para qualquer pessoa, mesmo que seja um líder, é perigoso. Existe um artigo no Código Penal que diz que se você receber se você revelar, isso é o caso da doutora, ela está enquadrada nisso, ela, eu e todos os ministros, todos os profissionais que ouvem as pessoas, se você receber e revelar um segredo por conta de você receber de ministério e você revelar sem justa causa, você pode ser processado, condenado, ser preso e ainda pagar indenização. E eu acho que nós vamos trazer essa discussão, viu, doutora Adriana? Vou convidar alguns pastores, vamos conversar sobre isso. Agora, Felipe, eu tenho uma pergunta para você, que no nosso tempo já está terminando. É uma pergunta que é do cristianismo. E eu gostaria de ouvir você, começar com você, porque é a sua área, doutora Adriana pode falar também, que é a prática do jejum. Hoje, algumas igrejas da hipergraça, não é? Eles dizem que você não precisa jejuar mais. E o jejum faz parte de um momento devocional aliado à oração. É um período de tempo. Por exemplo, a igreja que eu congrego está em 40 dias de jejum. São 12 colunas, dividimos 40 dias em 12 colunas para que jejue. Me fala um pouco do jejum, Felipe. Então, nós temos vários tipos de jejuns. Pode ser o jejum completo, o jejum parcial, tem o jejum de 8, de 6, de 12, 14. O completo... Então, o jejum completo é o jejum que você remove todo tipo de alimentação, todo tipo de líquidos da sua alimentação. Por exemplo, um jejum que nós fazemos para fazer exames. Esse é o jejum completo. A pessoa ela pode fazer um jejum completo de algumas horas ou, por exemplo, de dias. Como você falou, são 12 sessões para 40 dias de jejum. Então, provavelmente, cada sessão ali de mais ou menos 3 dias de jejum completo, direto. Mas um dia por vez só. Da meia-noite às 6 da tarde, um dia, você jejum um dia, passa 12 dias, você jejua de novo, passa 12 dias, nós completamos algum jejum 2 vezes, algum jejum 3 vezes. Ok. Então, alguns prejuízos que esse tipo de jejum... Ok. Alguns prejuízos à saúde que esse tipo de jejum podem causar. Primeiramente, quando você passa essa quantidade de tempo do seu dia sem se alimentar, você vai ter ali uma janela de mais ou menos 6 horas para você fazer a alimentação que você tem necessidade. Quando você se alimenta só durante uma janelinha pequena de espaço, você não consegue absorver todos os nutrientes que você está ingerindo na sua alimentação. Então, por exemplo, você está ali comendo sua carninha, seu franguinho, sua salada, sua laranja, seu mamão, as coisas que você come. A sua vitamina C ela não vai ser absorvida por completo, a sua proteína ela não vai ser absorvida por completo, os seus nutrientes, por exemplo, do complexo B, as vitaminas do complexo B não vão ser absorvidas por completo. Então, você não vai conseguir bater a absorção que você necessita desses nutrientes. Óbvio, se isso acontecer uma vez por mês, 2 vezes por mês, não vai gerar um prejuízo crônico para a pessoa, um prejuízo a longo prazo para a pessoa.
Mas se a pessoa ela fizer isso com uma constância muito grande, pode causar um prejuízo nutricional, quanto um prejuízo de estresse. O seu corpo ele fica muito estressado durante jejum. Então ele vai começar a produzir muitas substâncias tóxicas, por exemplo, os corpos cetônicos, que são tóxicos até para o cérebro, que ele utiliza como fonte de energia, mas ele é tóxico. Em jejum nós produzimos eles. E também aqueles radicais livres que eu disse anteriormente, eles são produzidos nesse jejum, porque pode até aumentar a inflamação e pode gerar alguns processos de prejuízo do tecido, às vezes do coraçãozinho, do rim. Então, isso a longo prazo pode causar um prejuízo. Mas como Felipe, eu falei, se a pessoa fizer... Você como cristão é contra a prática, porque a Bíblia condena, inclusive, a prática da doutrina dos jejuns, como o seu tio aqui fez quando era novo convertido, que acho que jejuava quase todo dia, né? Porque entendia assim. Mas o jejum dentro de um propósito, por exemplo, no nosso caso aqui, durante 40 dias eu vou jejuar 3 vezes, com espaços espaçados, né? E sempre com os cuidados devidos. Exatamente. Como eu falei, você ali tem um espaço de tempo. Nesse espaço de tempo você precisa se alimentar corretamente. Você não está fazendo uma frequência muito grande de jejum. Por quê? Ali você fez um dia, aí depois de 15 dias, mais ou menos 14, 12 dias, você fez outro jejum. Então, é um espaço muito grande. Um dia de uma alimentação incorreta não vai trazer um prejuízo para o seu corpo, porque o seu corpo ele tem estoque, ele consegue remanejar todo esse processo. O problema é fazer isso com uma constância muito grande. Uma pessoa que faz jejum 3 vezes por semana, 2 vezes por semana completo, e faz isso com uma frequência contínua o tempo inteiro, isso é um problema. Uma pessoa que faz, por exemplo, jejum de 12 horas, aí é interessante, porque ela já consegue trazer os alimentos para os alimentos e a absorção correta para ela. Já esse jejum que você falou, que são mais ou menos 18 horas, é um jejum um pouco Não. Da meia-noite ao meio-dia são 12 horas. Em geral, é da meia-noite ao meio-dia. Em geral, então, as pessoas jejuam. Esse jejum da meia-noite ao meio-dia é um jejum muito tradicional e muito tranquilo de ser feito. Mas, sempre lembrando, durante o tempo que você pode se alimentar, você tem que se alimentar corretamente, dar nutrientes para o seu corpo. Não adianta a pessoa falar, vou fazer o jejum de 12 horas e durante o resto do dia dela, ela comer só coisas que não trazem nutrientes para o corpo dela. Aí ela vai ter um déficit, faz uma perda nutricional, uma perda de saúde. Mas, como agora, eu falei, 3 vezes em 40 dias é pouco. O que é interessante é que as pessoas entendam o que é jejum, né? Vai lá no meu canal do YouTube, tem lá um estudo, tem lá debate sobre a questão do jejum. O jejum não é somente abstenção, o jejum da prática religiosa não é somente abstenção de alimentos. Ela é, de fato, uma coisa de fé que está aliada à oração. Doutora, gente, está caminhando para o final, nós vamos terminar com essa, e aí vou abrir as considerações finais para vocês. Doutora? Olha, eu não vou estar falando agora como psicóloga, eu vou estar falando como cristã e as experiências que eu tenho. Então, assim, existem 3 tipos de jejum. É o jejum que você decide fazer por qualquer motivo que seja, por saúde, por moda, porque o médico falou, não importa. Então, quando você vai fazer esse tipo de jejum, faça todos os exames necessários, peça orientação médica, veja o quanto que o seu corpo realmente está em condições de praticar este jejum, o quanto que vai ser saudável de fato para você. Agora, existe o jejum espiritual, que eu divido ele em 2 partes, porque existe o jejum que você diz que é espiritual, mas quem decidiu fazer, praticar, foi você, ou as pessoas que estão junto com você. E existe o jejum que você sente que é algo que Deus está cobrando na sua vida, é algo que vem de cima para baixo, e tem o nosso que nós decidimos. Quando nós decidimos, a gente corre o risco de não estar plenamente na vontade de Deus, aquele jejum. E por que eu digo isso? Porque quando você está em um jejum plenamente dentro da vontade de Deus, ele te sustenta.
Não importa o período, não importa se são 5 horas, 10 horas, 2 dias, 10 dias, e nós temos o exemplo de Jesus de 40 dias e de N pessoas na Bíblia. Eu já tive essa experiência de jejuar por minha vontade, uma vigília inteira e passar mal, e eu já tive a experiência de Deus aprovar, comecei na sexta, terminei no domingo, estava tranquilinho. Não vou dizer que eu estava zen, não, porque eu sou crente, eu estava tranquilo. Sobre então, quando esse jejum... Quando esse jejum, ele vem de cima, é Deus que coloca na sua vida e fala que está no momento de jejuar, então existe uma sustentação espiritual que é inexplicável. O corpo não sente fome, o corpo não sente fraqueza, você literalmente é sustentado fisicamente pelo espiritual. Então, aí nós não temos que nos preocupar com o tempo, com exames médicos, porque de fato a coisa acontece de uma forma que ninguém no mundo consegue explicar o que acontece. É Deus literalmente sustentando teu corpo. Agora temos que tomar cuidado. Quando nós decidimos fazer um jejum por motivos aleatórios, não deixar de fazer exames médicos, consultar um médico, e quando nós vamos fazer um jejum decidido por uma ou por várias pessoas, termos a certeza de que Deus está ali, ou seguir as orientações do médico da mesma forma como se fosse um outro jejum qualquer. Maravilha. Felipe, a gente está no final. Se você quiser falar 30 segundos, pode falar, comentar 30 segundos, porque eu vou abrir as considerações finais. Vai. Perfeito. Só para as pessoas entenderem que o jejum que Jesus fez no deserto, ele é um jejum sobrenatural, é sobre-humano. Tá? Não, as pessoas elas têm que entender isso na Bíblia também, não querer copiar isso, porque isso leva à morte. O que nós temos estudos é de 2 a 3 semanas que o corpo aguenta no limite dele reserva energética antes de falecer. Então, não levem o que Deus conseguiu como algo para você. Sem dúvida. Isso é importante dizer, inclusive como pastor e professor de teologia, eu tenho algumas responsabilidades, né? Esta questão, a questão de Moisés, são coisas sobrenaturais, como andar por cima das águas. Eu creio que aconteceu, o que pode acontecer, mas às vezes eu vejo pessoas dizerem, eu vou morrer, vou ressuscitar em tantos dias, como aconteceu há pouco tempo aí, e a pessoa não ressuscitou. Então, nós temos que tomar um cuidado. Uma outra coisa, jejum, de acordo com a Bíblia, é total. É total. O texto, mas Jesus comeu, mas não diz que ele teve sede. Não posso entender que a Constituição seja menor do que a de Moisés, que não bebeu água, não comeu pão, mas é uma questão sobrenatural. Outra, vou jejuar de Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é propósito. O jejum bíblico é dessa forma que eu falei. Uma outra, agora, o melhor jejum é acordar de manhã e dizer, hoje eu não vou pecar. Você consegue? Você consegue? Porque a Bíblia diz que o Senhor quer obediência, não sacrifício. Chegamos ao final. Eu vou pedir que vocês façam considerações finais, mas não saiam, porque eu vou fazer uma consideração final também. E aí nós voltamos para as despedidas. Tela para psicóloga, minha amiga, Adriana Floridi. Adriana Floridi, 2 minutos, considerações finais. Vai lá. Ai, 2 minutos, eu acho que eu vou incrementar aqui a minha listinha de coisas que a gente pode fazer no dia a dia para ajudar a ter uma saúde mental saudável. Então, você ter um bom convívio social, olha bem para suas amizades que estão ao teu redor, são pessoas que estão te trazendo coisas boas de fato. Tomar muito cuidado com rede social, porque rede social é muito mentirosa. As pessoas mostram o melhor lado que muitas vezes elas nem têm. E a gente fica com inveja, querendo fazer igual, e isso faz muito mal para a nossa cabeça. Então, toma muito cuidado com o que você vê na rede social. Nesse momento de pandemia, a gente fica muito
na internet, nas redes. A gente toma bastante cuidado com isso daí, porque pode influenciar de uma maneira muito ruim na sua vida. Como eu falei no início, o sono é extremamente importante. Tenta dormir 8 horas por dia, que você vai ver a diferença que isso vai causar na sua vida. Se você estiver passando por um período de estresse muito grande, busca ajuda. Se você estiver passando por um período de dificuldade, de depressão, ansiedade, busca ajuda, porque é muito difícil de sair dessas situações sozinho, tá bom? Rede social, já falei, palavras positivas também são excelentes para trazer um alto astral na vida da gente, impedir pensamentos ruins, sabe? Agradecer, reparar nas coisas que tem. Gente, vive o presente. Essa talvez seja a dica mais importante de todas. Viva o presente. A cabeça costuma viajar para outros lugares. A gente faz uma coisa pensando em outra, pensando no passado, pensando no futuro, ou pensando em algum problema que não está ali aonde nós estamos. Então, aprenda a viver o presente, aprenda a prestar atenção no que está ao seu alcance naquele momento. E eu garanto para você que isso vai fazer uma diferença extraordinária na sua vida. Maravilha! Doutora Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa, minha amiga. Bom, repete mais uma vez o seu Instagram. Adriana.Floride. É esse aí que está aparecendo na tela. Muito bem. Adriana, é o seguinte, olha aqui para mim. Você está estudando grego, minha irmã? O que é esse livro de grego aí atrás de você? Você reparou? Eu não estou estudando grego, não. É só para entender um pouquinho. Só para entender um pouquinho mais Adriana, o que está escrito. Adriana, repete comigo. Reharis kairei irene tu Kyrio. Vixe, isso é grego mesmo, gente. Eu não sei falar isso, não. Reharis kairei irene. A graça e a paz do Senhor. Vamos lá. A gente brinca falando isso aí, parece grego, dura que não dá nem para falar, porque isso aí é grego mesmo. Vamos lá. Tela nutricionista Felipe Cruvinel. Com o nome desse, Felipe Adultos, fica à vontade. Tela para você, suas considerações finais. Perfeito. Primeiramente, agradeço pela oportunidade. Adoro falar sobre nutrição, adoro conversar também sobre essa parte psicológica. E como a Adriana ela falou, as pessoas têm que tomar muito cuidado com o que elas veem nas redes sociais. Tá? Aquilo não é a verdade do mundo. E vocês não devem se espelhar naquilo, querer copiar aquilo, ok? Com a sua vida e tentem atingir os seus objetivos. E entendam que os processos do nosso corpo, os processos dos nossos hábitos, eles são gradativos e eles acontecem aos poucos. Não adianta de uma hora para outra você querer mudar tudo na sua vida. Tente mudar aos poucos. Vá por etapas. Por exemplo, na alimentação, tente mudar a quantidade de água que você ingere, a quantidade de frutas que você come no seu dia, adicione verduras, adicione legumes na sua alimentação. Atividade física, não tente partir do zero para uma atividade física super intensa. Talvez inicie com uma caminhada, alguns exercícios durante a sua manhã, quando você acorda, para estimular o seu corpo, um alongamento. Parta aos poucos para você conseguir atingir os seus objetivos, ok? Muito importante falar para as pessoas, não trabalhem com restrição quando vocês quiserem fazer uma mudança de hábitos. Tirar alimentos do nosso dia a dia, restringir o nosso corpo é algo nocivo e algo que faz mal a longo prazo, ok, gente? O alimento ele é muito importante, ele é nossa energia, é nossa fonte de nutrientes, é o que faz com que o nosso corpo se mova, faz com que o nosso cérebro ele trabalhe corretamente, perfeito? Falando sobre as redes sociais, quem tiver interesse e quiser falar comigo, mesmo que não seja consulta ou algo do tipo, querer tirar uma dúvida, falar, eu não estou dormindo direito, ou minha atividade física não está acontecendo direito, o que você me aconselha? Pode me mandar uma mensagem lá, se quiser conversar sobre exames laboratoriais, algum exame que você tenha, me manda um direct no Instagram, uma mensagem no Facebook, para a gente conversar direito. Adoro tirar as dúvidas e tentar ajudar ao máximo nas minhas possibilidades quando estivermos longe um do outro.
É isso aí, gente. Eu estou muito orgulhoso porque carreguei esse moço no colo. Eu carreguei esse moço no colo, muito orgulhoso, não é? Aliás, vocês estão vendo aqui a minha árvore, né? Esse aqui vai ser um dos temas aqui, ó. Cristão pode montar árvore de Natal? Não é a árvore preferida Eu de Tamus, filho de Nicole? Oi? Eu Que vi a é, polêmica Felipe? começando. Eu vi a polêmica começando. Eu vou assistir esse episódio. Então. Não, mas vamos fazer aqui mesmo, aqui na Netfé. Não é? Porque Ah, perfeito. o Pinheiro era a árvore preferida de Tammuz, filho de Nimrod e Semíramis. Mas quem criou o Pinheiro foi Deus, quem criou a eletricidade foi Deus. E você, Fran, eu sou descendente italiano, e você, Fran, para você, meu filho, eu tenho muita saudade da sua avó. Muita. Também. Não faz Porque chorar, não, pelo amor de Deus. a avó dele era minha segunda mãe. E ela prometeu a meu pai, quando morreu, que ia cuidar de mim até eu casar, e ela fez isso. Então eu montei essa árvore e eu mandei para o seu pai um vídeo dizendo que eu estava com saudade da minha mãe, da sua mãe. E é isso aí. Minhas considerações. Felipe, fala aí de novo seu Instagram, vai, senão eu vou chorar junto com você. Fala aí. Fala. É Nutri.Felipe Cruvinel. Quem quiser me chamar lá, pode me chamar para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo, um abraço e obrigado pela atenção de todos. Mas colocaram o Instagram errado aí. Vamos lá, a minha direção vai arrumar. O Instagram está errado aí. Vamos lá. Vai colocar o Instagram agora. Nutri.Felipe Cruvinel. E nós vamos voltar. Para quem não sabe, minha família é descendente de italianos. E a gente é daqueles de fazer aquelas festonas, viu, gente? E a gente faz com alegria. Atenção aqui comigo. É importante cuidar da alimentação. Eu mesmo vou pedir para o meu sobrinho, vou contratar meu sobrinho, para fazer uma avaliação, porque eu já estou com 55 anos. Sou esportista, pratico esporte e tudo, mas eu preciso cuidar. E não é pecado você perguntar para quem sabe mais do que você. Eu vou abrir minha vida para o psicólogo. Não é pecado. Amado, irmão, humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém, tá bom? Nós tivemos esse debate, deixa eu dizer, quer estudar teologia comigo? Presta atenção, venha ser um dos meus alunos, não é? Nós temos o curso básico, médio, avançado em teologia, totalmente apostilado, não é? Você me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 9 6766 5787, 11 9 67665787. Eu vou mandar para você informações de como você pode ser meu aluno, não é? Todas as informações reconhecidas pelos Conselhos de Assembleia de Deus, as matérias, tudo. Então, manda uma mensagem agora no 11 967 66 5787. Dizer a vocês também que este programa é exclusivo da Netfé. Vamos abrir isso, netfé.tv, netfé.tv. Tá ok? E você deve se inscrever, entre lá, veja a quantidade de material que tem, e de programas que tem, e de vídeos que tem, para edificar você e sua família. Me siga no Instagram, meu Instagram vai aparecer aqui, né? Aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui, isso. Meu Instagram vai aparecer aí, me siga, @Pastor Roberto Cruvinel. E esse @Pastor Roberto Cruvinel serve também para o TikTok, eu estou respondendo perguntas no TikTok. Então, peraí, deixa eu ver agora aqui, isso. Você me segue aqui, @Pastor Roberto Cruvinel, também no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, se inscreve, aciona as notificações. Deus abençoe, volta aqui para eu me despedir de todo mundo. Quero agradecer ao nosso diretor hoje, quero agradecer aí ao Fernando, toda a direção aí da Netfé. Semana que vem, se Jesus não voltar, voltamos para o dia normal, sexta-feira, às 22 horas da Netfé. Obrigado, doutora Adriana, eu vou chamar vocês daqui a pouco. Obrigado, Felipe, vou chamar vocês para uma conferência. Deus abençoe, um beijo no coração de vocês, fiquem com Cristo. Tchau, tchau.